Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira videoaula da disciplina de Tecnologia da Informática. Videoaula aqui tem o intuito de reforçar um pouco mais o conhecimento transmitido através das aulas da nossa disciplina. Bom, a primeira aula, aula 1, é sobre o sistema de computação. É uma aula introdutória e bastante importante no decorrer da nossa disciplina e também no decorrer do curso, ok? Porque traz conceitos importantes sobre várias coisas que iremos ver ao longo das nossas aulas. Bom, o nosso conteúdo é o seguinte: primeiramente vamos ver alguns conceitos básicos da computação, certo? Conceitos importantes, alguns termos técnicos importantes na nossa área. Depois nós vamos ter uma breve introdução sobre os principais componentes do computador. Nada muito amplo, nada muito detalhado, porque teremos algumas aulas em que falaremos sobre alguns componentes do computador de forma mais avançada. E o terceiro tópico é a representação das informações. Como as informações são representadas na computação, no computador. Bom, começaremos com os conceitos básicos. O primeiro conceito básico é o conceito mais importante da computação, que é a função do computador. A função do computador é processamento de dados. Um computador não faz nada mais do que processar dados, ok? Bom, o processamento de dados segue um caminho lógico, ok? Onde um dado é inserido como entrada. Esse dado sofrerá um processamento, e esse processamento irá gerar uma informação que vai ser mostrada em uma saída. Vamos entender um pouco melhor. O dado é a entrada ou matéria-prima que o computador utiliza. Por exemplo, vamos imaginar um programa de computador em que eu irei inserir a minha data de nascimento, ok? 15/10/1991. Inserir essa data de nascimento. Isso será um dado, porque não tem serventia para mim. E por que não tem serventia para mim? Eu inseri a minha data de nascimento no programa para que seja calculada a minha idade. A informação que é relevante para mim seria a minha idade, porque a data de nascimento não me interessa, ok? Interessa ao computador. E por que interessa ao computador? Porque esse dado que eu inseri, a data de nascimento, sofrerá um processamento, que é a produção ou manipulação dos dados, ok? Através do processamento do dado ou dos dados, o computador pode gerar uma informação que é válida para mim. E a informação é a minha idade, ok? A informação é a saída ou resultado do computador, ou resultado desse processamento de dados, ok? A informação foi gerada e gerou o número 22. O número 22 é a minha idade e é uma informação relevante para mim, ok? Vemos agora dois conceitos bem familiares, conceitos de hardware e software. Conceitos que muitos de vocês já devem ter ouvido, ok? Bom, o hardware é a parte física do computador e o software é a parte lógica do computador. Em outras palavras, o hardware é tudo aquilo que nós podemos tocar com as nossas mãos, ok? Com a nossa pele. É tudo aquilo físico, é todo equipamento físico, equipamento eletrônico, que faz parte do computador. Já o software é a parte lógica do computador, que é aquilo que nós não podemos tocar, como por exemplo, os programas do computador, o programa Windows, Word, Excel, PowerPoint. São programas e não podemos tocar, podemos apenas vê-los na tela do nosso computador, ok? Tanto é que o significado da palavra hard em inglês é duro e da palavra soft é macio, ok? Alguns exemplos de hardware: monitor, teclado, mouse, impressora, estabilizador, caixa de som, microfone, entre tantos outros exemplos. Todos esses exemplos podemos tocar com as nossas mãos. E aqui exemplos de software, como Windows, Google Chrome,
Avast Antivírus, Photoshop, Skype, Counter-Strike. Todos esses programas, todos esses softwares, nós não podemos tocar com as nossas mãos. Ok? São programas, podemos apenas executá-los no nosso computador e ver o seu trabalho através do monitor. Ok? Mais um conceito importante, que é o conceito de sistema. O conceito de sistema não é necessariamente ligado apenas à computação. Sistema é um conceito amplo, muito amplo, ok? Mas que temos de entender bem para entendermos os sistemas voltados para a computação, tá? Bom, sistema é o conjunto de partes que cooperam para atingir um objetivo comum. O que isso quer dizer? Um sistema não é composto por algo individual, por uma pessoa apenas ou por um equipamento apenas. É composto por várias partes que trabalham em conjunto. É um trabalho em equipe. E esse trabalho é desempenhado para se atingir um objetivo em comum, ok? Várias partes trabalham para atingir um único objetivo. Temos aí alguns exemplos de sistema, como o sistema de transporte de uma cidade, o sistema circulatório do corpo humano e o sistema econômico de um país. No sistema de transporte, nós temos diversos transportes pela cidade, ônibus, carros, motocicletas. O sistema circulatório do corpo humano não é composto apenas por um órgão do nosso corpo. São vários órgãos trabalhando para a circulação do nosso corpo. Já o sistema econômico do país não é administrado apenas por uma pessoa. É uma equipe, uma grande equipe, trabalhando para a economia do nosso país. Okay? São todos exemplos de sistema. E vocês estão vendo que não são exemplos ligados diretamente à computação. O próximo conceito é o sistema de processamento de dados. Esse sim, diretamente ligado à computação. E vamos ver como o conceito, aquele primeiro conceito que nós vimos de processamento de dados, é intimamente ligado com esse conceito. Tá? São aqueles responsáveis pela coleta, armazenamento e processamento e recuperação dos dados necessários ao funcionamento de um computador, ou melhor, de um sistema maior. Okay? Bom, coleta, processamento e recuperação dos dados é aquilo que nós vimos. A coleta é a entrada dos dados, né? O processamento é aquilo que o computador faz para manipular os dados. E a recuperação dos dados necessários é a informação gerada pelo computador. Aqui aparece apenas um conceito novo para a gente, que é o armazenamento. Ok? E esse armazenamento nós vamos entender um pouco melhor daqui a alguns slides. Bom, agora vem o sistema de informação, que é um conjunto de métodos, processos e equipamentos necessários para se obter, processar e utilizar informações dentro da empresa. Okay? O sistema de informação é uma coisa maior, tá, do que o sistema de processamento de dados. Maior por quê? Vamos ver aqui o nosso desenho. O sistema de informações é composto por duas partes. A primeira parte é o sistema de processamento de dados, okay? Que é o computador propriamente dito, certo? É um sistema que processa dados, e o sistema que processa dados é o computador. Só que o sistema de informações, além de ter o computador como seu componente, também tem procedimentos manuais necessários a prover informações. Quem realiza procedimentos manuais somos nós, os usuários dos computadores, os seres humanos. Tá? O computador não vai processar nada se não pedirmos alguma coisa ao computador. Por isso, nós realizamos os procedimentos manuais necessários a prover informações. Nós temos de iniciar um pedido de informação ao computador para que ele possa gerar. Então, o conjunto de computador e usuário forma o sistema de informações. Ok? Então, o sistema de informações é formado por computador e todos os equipamentos que fazem ele funcionar, como o estabilizador, a energia elétrica, a própria estrutura de um escritório ou de uma sala, tá? Juntamente com os usuários do computador. Tudo isso é o sistema de informações,
que tem o intuito de gerar informações, ok? E agora temos a organização do sistema de informação. Bom, o sistema de informação ele é dividido em 3 níveis, onde o nível mais baixo é o nível operacional, o nível intermediário é o gerencial e o alto nível da pirâmide é o nível estratégico, certo? Bom, essa organização pode ser intimamente relacionada à organização de uma empresa, como vamos ver a seguir. O nível operacional é de execução corriqueira e imediata, é a de competência de menores escalões. Vamos imaginar uma loja de roupas, por exemplo. O mais baixo escalão de uma loja de roupas é a parte das pessoas que tomam conta das vendas, os vendedores, certo? Os vendedores são o menor escalão da loja. Eles trabalham, por exemplo, com o programa de computador da loja. Eles podem fazer o que nesse programa de computador? Eles podem vender produtos, apenas isso. Vender os seus produtos, ok. O seu trabalho se limita a isso. A venda de produtos é feita numa execução corriqueira e imediata, porque quando a pessoa quer comprar um produto, quer comprar uma roupa, ele quer comprar, passar o produto e ir embora, certo? Então, esse é o nível operacional. Já o nível gerencial é um nível intermediário, é a competência da gerência setorial. Bom, o próprio nome já diz alguma coisa. Nível gerencial, nível de gerentes, tá? É um nível intermediário, é um nível acima do nível operacional, é um nível acima dos vendedores, tá? Por exemplo, o gerente. O gerente, ele não vai se preocupar em fazer vendas, porque já tem os vendedores para fazer esse trabalho. O gerente pode se preocupar com o quê? Em gerar relatórios de vendas, em conceder descontos aos clientes, certo? É um trabalho mais importante do que o trabalho de vendas. Não que o trabalho de vendas não seja importante, tá? Não quero dizer isso, mas quero dizer que o trabalho de um gerente é um trabalho mais crítico, digamos assim. Ok? Bom, o trabalho do gerente ele não pode ser feito por um vendedor, porque o sistema de informações ele tem de obedecer a essa hierarquia, ok? Por fim, temos o nível estratégico, que é o alto nível da organização e competência da diretoria. Bom, a diretoria pode querer o que num sistema de informação? Ela pode trabalhar numa estratégia de marketing, ela pode consultar as finanças da empresa, administrar a empresa propriamente dita, ok? Bom, o trabalho do nível estratégico não pode ser desempenhado pelo nível gerencial e muito menos pelo nível operacional, ok? Sempre obedecendo a essa hierarquia. Temos agora o programa. Programa é um conjunto de instruções que descrevem uma tarefa a ser realizada por um computador. Programa é tudo aquilo que a gente executa no computador, que aparece na nossa tela, como o Word, o Photoshop, AutoCAD, tá? Tudo isso são programas, são softwares. Nós temos aí uma palavrinha destacada que é instruções. Um programa nada mais é do que um conjunto de instruções, tá? Instruções essas que foram programadas por um ser humano, ok? Um programa ele só faz aquilo que nós pedimos. Só que para ele fazer o que nós pedimos, alguém tem de fazer esse programa, ok? Nós iremos entender isso melhor nas aulas posteriores, em como são feitos os programas, tá? Teremos uma noção básica nessa primeira aula, mas entendam o seguinte: um programa é um conjunto de instruções, tá? Um programa segue ordens de execução, onde nós ordenamos para que o programa faça, para que o programa execute, tá? Um conceito importante
relacionado a programa, e não apenas a programa, mas a qualquer outra coisa da nossa vida, é o conceito de algoritmo, tá? Algoritmo é uma sequência finita de instruções, bem definidas e não ambíguas. Olha aí a palavra novamente, instruções, tá? Bom, sequência finita é aquela que tem fim, tá? É aquela que irá acabar. Instruções bem definidas e não ambíguas. Bem definidas no sentido de máxima clareza. Não ambíguas no sentido de não repetitivas. Ambiguidade quer dizer repetição desnecessária. Um exemplo de ambiguidade: subir para cima ou descer para baixo, tá? Cada uma das quais pode ser executada mecanicamente num período de tempo finito, ou seja, o tempo para executar um algoritmo será finito, tá? Terá fim, e com uma quantidade de esforço finita, ok? As palavras finitas e finitos aqui servem para nos dizer que um algoritmo é algo que é feito, é programado, é trabalhado para se realizar um objetivo, para realizar um objetivo específico, tá? E com grande possibilidade de acerto, ok? Bom, algoritmos comuns na nossa vida. Uma receita de bolo. Uma receita de bolo é um algoritmo. E por que é um algoritmo? Porque na receita de bolo nós temos lá os ingredientes e o modo de preparo, né? Bom, o modo de preparo nos diz detalhadamente como nós devemos trabalhar para fazer o bolo com sucesso, ok? Nos diz lá os ingredientes que temos que colocar, a ordem que temos que colocar, quando colocamos no forno, por quanto tempo e em qual temperatura o bolo deve estar, tá? Em qual forma colocar, ok? Todas as instruções bem definidas, ok? Com máxima clareza, certo? Tudo isso com um objetivo específico, que é o objetivo de fazer um bolo, tá? E isso é um algoritmo de como se chegar à prefeitura. Alguém explica a você como chegar na prefeitura, em quais ruas entrar, em quais ruas seguir, ok? Isso é um algoritmo. Tudo, praticamente tudo que fazemos na nossa vida envolve algoritmo. E o computador também utiliza algoritmo em seus programas. Quando o criador de um programa de computador escreve o programa, ele escreve algoritmos para o computador executar esses algoritmos e realizar um objetivo específico, ok? E como o computador faz programas? Ele vai usar linguagens de programação, tá? Uma linguagem de programação é um método padronizado para comunicar instruções ao computador. É um conjunto de regras sintáticas e semânticas usadas para definir ou escrever um programa de computador, tá? Bom, nós brasileiros temos a nossa linguagem, o nosso idioma, que é o português brasileiro, né? Os americanos dos Estados Unidos, eles têm a sua linguagem, que é o inglês, tá? O computador também tem a sua linguagem, que é a linguagem de máquina, ok? Que nós também vamos ver mais detalhadamente. Sendo que é difícil para nós seres humanos trabalhar com a linguagem de máquina. E para isso nós trabalhamos com uma linguagem intermediária, que é a linguagem de programação, tá? Os programas, eles não são feitos de uma hora para outra, eles não são feitos em passe de mágica. Não. Os programas são, na verdade, arquivos de texto, tá? Como vocês estão vendo aqui nessa imagem, temos algumas linhas de texto. E isso daqui é um programa, ok? É um programa feito em uma linguagem de programação. Portanto, um programa é um arquivo que contém linhas de texto. E cada linha de texto dessa significa uma ou mais instruções, ok? A linguagem de programação, ela tem regras sintáticas e semânticas, assim como o nosso idioma tem regras gramaticais, tá? E essas regras devem ser respeitadas para que o programa seja executado com sucesso, ok? O objetivo da nossa disciplina não é fazer programas, não é construir programas, mas vocês terão uma disciplina
específica para programação, e a programação aplicada à robótica no terceiro período. Aí alguns exemplos de linguagens de programação para vocês. O C, C++, PHP, Java, Objective-C, C#, ASP. O Java é famoso, né? Alguns celulares um pouco mais antigos utilizavam muito Java para jogos, né? Sempre aparecia lá esse logotipo Java. Os celulares Android, eles trabalham com Java, sistema Android, tá? PHP e ASP são linguagens de programação para fazer sites da internet, certo? C e C++, linguagens de programação muito utilizadas na construção de sistemas operacionais como o próprio Windows, tá? E vale a pena pesquisar um pouco mais sobre as linguagens de programação, porque programação, pelo menos ao meu ver, é uma atividade bastante interessante, tá? Bom, e aí temos um exemplo de um programa escrito em Java, para vocês verem como um programa é feito, tá? Aqui é apenas texto, e é dessa forma que um programa é feito, ok? Lembrando, aqui destacando para vocês que a grande maioria das linguagens de programação, elas trabalham sobre o idioma inglês, tá? Como aqui algumas palavras, ó, public, class, né? Classe pública, são palavras em inglês, né? Já que o inglês é o idioma mais falado no mundo, ok? Linguagem de programação não significa um idioma diferente de todos os outros do mundo, tá? A linguagem de programação ela é baseada em um idioma específico. No caso da grande maioria, o idioma inglês, ok? O que vai diferenciar são suas regras, certo? A gente não vai escrever por aqui, por exemplo, computador, some 1 mais 1, tá? Não. Temos regras para mandar o computador escrever, somar 1 mais 1, ok? E aqui temos o processo genérico de construção de programas. E por que genérico? Porque não acontece sempre assim, tá? Essa estrutura aqui de 5 passos não é seguida por todas as linguagens de programação, tá? Mas a ideia será sempre a mesma. Primeiro aqui temos o código-fonte. E o que é o código-fonte? O código-fonte é criado em um editor de textos, contendo os comandos da linguagem de programação. Serve como entrada para o compilador. O código-fonte é aquilo que nós vimos no exemplo anterior. É o texto que nós escrevemos em uma determinada linguagem de programação para construir o programa, tá? Escrevemos o texto, ok. Passamos agora para o compilador. O compilador é um programa que transforma um código-fonte em outro código, chamado código-objeto para uma determinada arquitetura. O código-fonte, que é o arquivo que nós escrevemos, ele é passado para o compilador, tá? Esse compilador ele vai converter esse texto, vai converter esse código em outro tipo de código, tá? Que é chamado de código-objeto. E o que é o código-objeto, né? É criado pela conversão do código-fonte em linguagem de máquina. É gerado pelo compilador apenas quando não há erros no código-fonte. Okay? O código-objeto ele é um tipo de código especial, tá? Para o computador entender suas instruções. O computador ele não vai entender o código-fonte, mas sim o código-objeto, tá? O código-objeto é puramente linguagem de máquina, muito diferente daquela linguagem que nós utilizamos para programar, a linguagem em inglês. A linguagem de máquina é composta apenas por números binários, zeros e uns, tá? Lembrando que, se houver algum erro sintático, semântico ou lógico no código-fonte, o compilador não irá conseguir gerar o código-objeto. Ele irá acusar erro, tá? O ligador, que é o nosso próximo passo, ele junta ou liga objetos gerados por um compilador, formando assim o ficheiro executável. O código-objeto ele pode ser gerado separadamente, tá? De diversas partes, ou seja, podemos ter diversos códigos e objetos. E o ligador ele é responsável por fazer essa junção, essa ligação dos códigos e objetos, tá?
ele vai juntar os códigos objetos e vai formar o executável, que é o programa propriamente dito que nós vemos todos os dias no computador, tá? Código que pode ser executado pelo sistema operacional. Quando chegou no executável, o programa está pronto, tá? Ele pode ser executado por nós, pode ser manipulado, pode ser trabalhado. Vamos agora para a parte de componentes. Primeiro, o conceito de sistema de computação. Sistema de computação é um conjunto de componentes integrados para funcionar como se fossem um único elemento. Tem por objetivo realizar manipulações com dados, realizando algum tipo de operação para obter informações úteis. O sistema de computação nada mais é do que o computador, tá? O computador ele é um sistema. E por que é um sistema? Porque ele é composto por vários componentes, tá? Não é um componente só, são vários componentes que trabalham como se fossem um único elemento. Quando nós vemos o computador com o seu teclado, o seu monitor, o seu mouse, nós pensamos que tudo aquilo é uma coisa só, mas são vários componentes. Tanto é que podemos soltar o mouse, podemos soltar o teclado, o monitor, tá? Então, tudo isso vai formar o sistema de computação. E esse segundo conceito é aquilo que nós vimos de processamento de dados, tá? Ou seja, sempre iremos ver esse conceito de processamento de dados porque é o objetivo do computador. E o sistema de computação nos traz três conceitos importantes, pelo menos iniciais, tá? Que é o conceito de entrada ou input. Input é a palavra entrada em inglês, que é o meio para inserir os dados. Saída ou output é o meio para apresentar os resultados. E processador é o que executa instruções que manipulam os dados. Então, o sistema de computação ele é composto por componentes de entrada, tá? Que servem para nós inserirmos dados, como por exemplo o teclado. Nós inserimos letras, números, caracteres especiais através do teclado. Componentes de saída, como por exemplo a impressora. Nós podemos imprimir um documento e a impressora irá gerar uma saída, que é a saída do documento. E temos o processador, que é o cérebro do computador. É ele que vai executar as instruções que os programas carregam consigo, tá? Bom, mas aí temos um porém, tá? Se pensarmos na entrada, no processamento e na saída, nós teremos basicamente uma calculadora. E por que uma calculadora? Porque uma calculadora, quando nós realizamos um cálculo e chegamos a um resultado, esse resultado, quando nós apagamos esse resultado, ou seja, vamos fazer outra conta, tá? Esse resultado anterior vai ser perdido, tá? E no computador, tudo que nós fazemos, se tudo que nós fazemos fosse perdido, seria um grande problema, como foi um grande problema no início, tá? No início, o sistema de computação era composto apenas por entrada, saída e processador. Os dados não eram guardados no computador. Se alguém quisesse guardar os dados, as informações geradas pelo computador, teria de ser de um outro método, de uma outra forma. Guardar, por exemplo, escrever em uma folha de papel e guardar em um arquivo de papel, tá? Então, esse homem, pensando nisso, resolveu criar uma solução. John von Neumann criou o conceito de memória, tá? E por que ele criou o conceito de memória? O computador ele foi criado a partir de nós, seres humanos, tá? Nós, seres humanos, recebemos todos os dias vários dados de entrada, tá? Quando estamos andando pela rua, lemos algum texto em algum outdoor, em algum panfleto, nós levamos isso para o nosso cérebro. Nosso cérebro processa isso e gera uma informação para nós, tá? Todos os dias o nosso cérebro, a nossa mente trabalha dessa forma, ok? Sendo que a nossa mente também guarda informações, também guarda aquilo que nós pensamos. E por isso o computador
deveria também ter uma memória para John von Neumann. E John von Neumann criou esse conceito da memória, que é um componente para armazenar tanto programas quanto dados. É um componente de armazenamento, é onde nós guardamos tudo que o computador realiza, tudo que o computador processa, ou quase tudo, né? Pelo menos aquilo que nós queremos guardar. Tornou o processo de manipulação dos dados muito mais rápido e eficaz. Por quê? Ao processar alguns dados, nós não teríamos de esperar, arquivar aqueles dados, anotar, guardar em algum outro lugar, para depois realizarmos outras operações. Não, nós realizávamos operações a todo momento e o computador tratava de guardar essas informações também. Além de processar, ele fazia o armazenamento. Isso tornou o processo muito mais rápido e muito mais eficaz. Essa é a arquitetura de von Neumann. Tá? Temos a entrada e a saída aqui embaixo, a memória aqui em cima, e essas duas partes aqui são partes do processador que nós iremos entender um pouco melhor na quarta aula, certo? Não vamos nos preocupar em entender isso aqui de imediato. E aí tem a analogia do banco, que é uma analogia que é bem interessante para nós vermos a função de processamento de dados do computador. Bom, quando nós vamos a um caixa eletrônico, por exemplo, vamos dizer que eu vou a um caixa eletrônico para fazer um saque, tá? Para fazer um saque, eu primeiro preciso inserir o meu cartão, né? Insiro o cartão no dispositivo de entrada. O dispositivo de entrada é o leitor de cartão. Inseri o cartão. Os dados do cartão, ou seja, o chip do cartão, será lido, tá? Os dados do chip, eles funcionam como entrada, certo? Esses dados sofrerão um processamento. O caixa eletrônico irá processar, lembrando que o caixa eletrônico é um computador, tá? Ele vai conferir, né, se os dados do cartão, se os dados são realmente do usuário que quer realizar o saque, e vai gerar uma saída com as informações daquele usuário, certo? A partir daí nós podemos escolher algumas operações, como a operação de saque, a operação de depósito, ok? Tudo isso daí num bate-papo, entre aspas, entre o usuário e o caixa eletrônico, que é o computador, ok? Essa é a analogia do banco, que também pode ser trabalhada com outros tipos de analogia, tá? Visando aí o bom entendimento da principal função do computador. Temos agora alguns exemplos de dispositivos de entrada, como eu falei, o teclado, o mouse também, né? O mouse vai capturar nossos cliques. A webcam, que irá capturar nossa imagem, irá jogar para dentro do computador. O microfone, que captura o áudio, leitor biométrico para calcular as nossas impressões digitais. Temos aí o processador. Processador é um nome genérico, é um nome comum, um nome popular para a Unidade Central de Processamento, ou a UCP. Unidade central porque é o principal componente do computador, é o cérebro do computador, tá? Em inglês é chamado de Central Processing Unit, ou CPU. Lembrando que, corrigindo um erro de muitas pessoas, CPU é na verdade a unidade central de processamento, ou processador, que é uma peça bem pequena, tá? Que eu vou mostrar a vocês no decorrer das aulas, e não aquela caixa preta grande, que é chamada de CPU erradamente, mas que na verdade é o gabinete do computador, ok? Dentro do gabinete teremos placa-mãe, processador, memória e todos os outros componentes do computador, ok? É um componente capaz de entender e realizar uma instrução de máquina, ou seja, as instruções que os programas trazem, né, que os programadores colocam nos programas, são interpretadas pelo processador. É constituído de milhões de minúsculos circuitos e componentes eletrônicos, cujas funções básicas são ler e interpretar instruções de máquina.
É o que eu acabei de falar. Eles leem os programas e interpretam suas instruções. E realizam operações matemáticas ou outros tipos de operações definidas em uma instrução. Se a instrução pedir uma soma, o processador irá realizar uma soma. Essa aí é a imagem de um processador, tá? Bem diferente daquela caixa preta que é o gabinete, né? Esses aí são processadores Intel. Memória. Componente responsável pelo armazenamento das informações introduzidas pelo componente de entrada. Tudo que nós introduzimos, inserimos através de teclado, mouse, webcam, é armazenado na memória, tá? A memória vai armazenar tudo o que for introduzido por um dispositivo de entrada. Essa é a imagem da memória principal ou memória RAM, que é a memória mais conhecida entre aspas, né? Alguns exemplos de dispositivos de saída: monitor, que é o dispositivo de saída mais utilizado, né? Mais famoso, pelo menos. Sempre que perguntamos algum dispositivo de saída, é citado de primeiro o monitor. Impressora, né? A impressora também gera saída. Caixa de som, ela gera o áudio de saída do computador. O projetor ou data show, que também gera imagens que saem do computador. E temos uma parte também de dispositivos de entrada e saída. Funcionam tanto para um quanto para o outro. Como por exemplo o monitor touchscreen. Além de gerar a imagem, tá? Que é apresentada para a gente, ele também pode capturar o nosso toque, tá? Por isso que ele funciona como entrada e saída. O pendrive, ele tanto pode inserir informações no computador, quanto pode inserir informações, pode receber informações provenientes do computador, tá? Eu posso, por exemplo, salvar alguma coisa que tem no meu pendrive no computador. E também posso fazer o contrário, salvar algo que eu tenho no computador dentro do pendrive. CD e DVD, a mesma coisa do pendrive, tá? Eu posso gravar um CD, ou seja, gravar músicas que tem no computador dentro do CD. E também posso pegar o CD e tocar as músicas que tem no CD dentro do computador. O modem é aquele dispositivo que faz conexão com a internet, tá? Quando conectamos a internet, o modem ele vai receber o sinal de internet, né? Que vem da rua, tá? Ou seja, o sinal de internet vai entrar nele, ok? Também vai realizar a saída do sinal de internet, tá? Nós também mandamos sinal para a internet, ou seja, ele vai receber sinal e também vai enviar sinal. E por fim o estabilizador, né? Que recebe energia elétrica da rua e manda para o computador. Componentes básicos do sistema de computação, né? Agora sim, os componentes completos com processador, memória e componentes de entrada e saída. Temos tudo o que precisamos agora, ok? Claro, isso daí de uma forma bastante genérica, bastante ampla, mas todos esses daí têm suas subdivisões. E aí um diagrama mais explicado, né, de dispositivo de entrada que se conecta com o processador, dispositivo de saída que também se conecta com o processador. Ó. Entrada vai para o processador e vai para o dispositivo de saída. Sendo que aqui também temos a memória principal, ó, se conectando ao processador, certo? Indo e voltando, porque o processador pode salvar coisas na memória e pode ler coisas da memória. E aqui temos outro conceito importante, que é o conceito de memória secundária, tá? Que não vamos ver agora, mas sim na aula de memória, que é a aula 3. Funções do processador. Temos a função cerebral e função executiva no processador. Bom, cerebral e executiva são nomes fictícios, mais ou menos, né? O processador, em sua função cerebral, ele interpreta as ações que devem ser realizadas. Ou seja, o processador ele lê as instruções de um programa, tá?
A função cerebral irá interpretar, ou seja, analisar o que a instrução está pedindo. Ok? É quando nós pensamos, tá? Por isso, lembra a função cerebral. Nosso cérebro vai pensar. Já a função executiva, ela realiza a operação interpretada. Ou seja, o processador interpretou a ação, interpretou a instrução, já sabe o que ela quer, então o processador vai executar essa instrução. E esse é o ciclo básico de uma instrução. O processador trabalha sempre realizando esse ciclo e não para até que o computador seja desligado. Bom, do início nós temos a busca da instrução na memória. O processador vai buscar a instrução na memória, que é a instrução do programa que está sendo executado, vai interpretar a operação através da função cerebral do processador. Se tiver operandos, como por exemplo operando de multiplicação, divisão, de soma, o processador vai buscar esses operandos, tá? Em um tipo de memória especial que nós também iremos estudar, que são os registradores. E por fim, o processador irá executar a função executiva para executar a operação. Executou a operação, volta para o início e vai para a próxima instrução. É como a fila de um banco, tá? O caixa chama o próximo da fila, interpreta o que o cliente está querendo, por exemplo, pagar uma conta. Ele analisa essa conta e vai executar o pagamento. Bom, vemos que o computador ele é composto por vários componentes, sendo que esses componentes não são soltos, certo? Eles têm de se comunicar de alguma forma. Mas como eles se comunicam? Como eles são interligados? A resposta é barramento. O barramento é um conjunto de fios que conduzem sinais elétricos entre os diversos componentes do computador. Ou seja, ele faz a ligação entre os componentes do computador. Em inglês significa bus, ou ônibus, veículo de transporte compartilhado. Tá? Em inglês é bus, porém a tradução para o português não foi ao pé da letra, não foi ônibus. Tá? Se traduziu como barramento. A ideia do ônibus é que vários passageiros são transportados ao mesmo tempo, certo? Que é a ideia do barramento também. Vamos ver um pouco melhor nesse desenho. Bom, aqui temos os componentes, processador, memória, temos aqui outro tipo de memória que também iremos estudar, e os dispositivos de entrada e saída, os vários dispositivos. E esses canos aqui, essas barras cinzas, são os barramentos, que irão fazer a conexão entre os componentes. E aqui o detalhe do barramento, tá? São vários fios nesse barramento. Esse barramento é um tipo de barramento especial, com vários fios, certo? E por que especial? Porque nós temos dois tipos de barramento. Temos o barramento de serial e o barramento de paralelo. O barramento de serial é composto por um único fio, por onde passa um sinal ou bit de cada vez. O bit, lembrando, que é um sinal elétrico, corrente elétrica apenas, ok? Um pulso elétrico. Então, no barramento de serial irá passar um bit de cada vez, ou seja, um bit atrás do outro. Diferente do paralelo, que é composto por vários fios, por onde passam vários sinais ao mesmo tempo, que é aquele barramento que a gente viu na figura anterior. São vários fios e em todos esses fios estão passando bits ao mesmo tempo, ok? A diferença, vantagens e desvantagens desses dois nós iremos ver em aulas futuras. A classificação dos barramentos conta com 3 tipos, tá? Barramentos de endereços, de dados e de controle, que também iremos entender melhor em aulas futuras. Bom, os barramentos de dados conduzem bits de dados, que são os dados que nós inserimos no computador, que nós falamos anteriormente. O barramento de endereços é diretamente ligado à memória do computador, tá? A memória do computador ela é composta por endereços, tá? Que nós também iremos entender melhor na aula de memória.
E o barramento de controle é a parte que conduz sinais de controle e manutenção, ok? Que é diretamente ligado ao processador, ou seja, na aula de processador também entenderemos um pouco melhor sobre os sinais de controle e comunicação. Por fim, temos o módulo de representação das informações. Os computadores entendem impulsos elétricos, positivos ou negativos, que são representados por 1 ou 0. A cada impulso damos o nome de bit, ou binary digit. Os computadores, eles não entendem a nossa língua, eles não entendem a letra que nós inserimos no teclado, eles não entendem o que nós queremos dizer com um clique do mouse, ok? A única coisa que eles entendem são impulsos elétricos, eletricidade, tá? E impulso elétrico pode ser de duas formas, ou positivo ou negativo, ligado ou desligado, tá? Por isso que o computador representa as informações por 0 e 1, tá? A cada impulso elétrico nós damos o nome de bit. Claro que o computador não vai, se o computador não entende letras e números, ele não vai entender o número 1 e o número 0, tá? 0 e 1 são representações que nós utilizamos, nós seres humanos utilizamos, mas o 1 representa positivo para o computador e o 0 representa negativo, tá? 1 ligado, 0 desligado, ok? Agora temos o conceito de byte, que é um grupo ordenado de 8 bits, tá? Temos aqui um byte, ó. Temos 8 bits, um bit, tá? 8 bits formam um byte. E por que nós estamos começando a ver byte agora, né? Bom, o computador, ele entende dois tipos de valores, correto? Porém, a possibilidade de nós fazermos coisas com apenas dois tipos de valores é muito pequena, tá? Nós podemos fazer apenas duas coisas com um bit, ou ligado ou desligado, ok? Já com um byte não, as coisas mudam de panorama, ok? Como nós veremos daqui a pouco. Como os computadores são máquinas binárias, todas as indicações numéricas referem-se à potência de 2. Okay? Esse 2 daqui significa que o computador pode ter dois valores diferentes, okay? Que é o 1 e o 0. Okay? Se o computador trabalha com dois tipos de valores, nós vamos trabalhar sempre com potências de base 2, certo? Para números binários, ou seja, os bits. Vamos ver agora a diferença de bit e byte. O bit, ele pode representar dois valores, né? Que é o 0 e o 1. E como é que nós chegamos a 0 e 1? Bom, um bit, ele pode ter dois valores, certo? Base 2. Nós vamos elevar essa potência à quantidade de bits que nós queremos utilizar, tá? Um bit, né? Já que nós estamos utilizando um bit, nós elevamos 2 à primeira potência. E sabemos que 2 elevado a 1 é igual a 2. Ou seja, um bit pode representar dois valores, 0 ou 1. Já um byte, ele pode representar 256 números binários. E por que isso? Eu tenho 2 elevado à quantidade de bits que eu estou utilizando. Se um byte tem 8 bits, eu tenho 2 elevado à oitava potência, que dá um resultado de 256, que vai de 000000 até todos os bits 1, ok? Ou seja, em 8 bits nós temos um total de 256 combinações entre 1 e 0. Qualquer caractere a ser armazenado em um sistema de computação é convertido em um conjunto de bits previamente definido para o referido sistema. Ou seja, tudo que nós inserimos através de teclado e mouse é convertido para bits, é convertido para a linguagem da máquina.
Agora temos as grandezas usadas na computação. Bom, começamos com bit e byte, né? Agora temos aqui, ó, 1 kilobyte, que é igual a 2 elevado a 10. 1 megabyte, que é igual a 2 elevado a 20. E por aí vai, gigabyte, terabyte, petabyte, ok? Essa tabela daqui é sumamente importante, tá? Memorizem essa tabela, trabalhem essa tabela, porque muitos cálculos terão, através dessa tabela, uma resolução bem mais facilitada, tá? Bom, um dos cálculos utilizados para essa tabela, alguns dos cálculos são os seguintes, tá? 16 GB, vamos converter esse 16 GB, tá? Vamos converter em potência de base 2. Bom, 16 nós podemos converter para a potência de base 2, que vai dar o seguinte: 16 vezes 2 elevado a 30, certo? Por que 2 elevado a 30? Esse 16 nós mantemos aqui. Gigabyte, lá na tabela que nós vimos, é 2 elevado a 30, ok? Esse 16 também podemos transformar em potência de base 2, que fica 2 elevado à quarta potência. 2 elevado a 4 dá 16, e 2 elevado a 30 dá gigabyte, tá? Multiplicação de potências de base igual, nós somamos os expoentes, que dá 2 elevado a 34. Ou seja, 2 elevado a 34 dá 16 GB. Já 2 elevado a 26, vamos desmembrar, né, primeiramente. E aí fica 2 elevado a sexta vezes 2 elevado a 20. 2 elevado a sexta dá 64. E 2 elevado a 20 dá megabyte. Esse é o trabalho de conversão que nós usamos na representação das informações do computador. Okay? Bom, o conceito de palavra é um conceito importante para o computador, porque é a unidade natural de informação usada por cada tipo de computador em particular. Ele tem esse nome de palavra não por acaso, tá? Nós, seres humanos, temos dificuldade em entender, por exemplo, se alguém nos disser B, certo? Nós não vamos entender de primeira o que ele quer dizer com a letra B, ok? Mas se alguém disser para nós bola, aí sim nós vamos entender. Por quê? Bola é uma palavra, é uma unidade natural de informação que nós conseguimos entender. Traduzindo isso para o computador não vai entender um bit, tá? Um bit só pode representar 2 valores. Isso não é o suficiente para ele interpretar uma informação. Mas se nós passarmos um grupo de bits, como por exemplo um grupo de 32 bits, tá? Aí sim o computador tem uma informação relevante para interpretar, ok? É uma sequência de bits de tamanho fixo que é processada em conjunto numa máquina. Ou seja, aqueles 32 bits que eu falei, eles são processados em conjunto, porque eles trazem uma informação relevante. Diferentemente se eu tivesse apenas um bit de informação. Bom, a aula termina por aqui. Vocês têm exercícios de fixação para fixar ainda mais o conteúdo dado em sala de aula. Ok? Temos vários exercícios de conversão, atividades, 2 pesquisas, certo? 2 pesquisas bem importantes, bem interessantes também. Desafio, certo? Que foi respondido em sala de aula. E tópicos de Saiba Mais, onde vocês podem ver um pouco mais sobre os assuntos discutidos em sala de aula e alguns assuntos não discutidos em sala, tá? Para um conhecimento extra de vocês. Lembrando que todo o conteúdo das aulas é baseado do livro de Mário Monteiro, Introdução à Organização de Computadores, tá? Bom, essa foi a nossa primeira aula e um abraço a todos.